isso que ele falou. Dizer que a gente, dá o ponto de vista, ele liga lá na hora, isso aqui demora, assim, não sei, eu fiz a matinada exatamente aqui, esse ponto, você tá. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Às 13 horas e 45 minutos de 5 de setembro de 2019, na condição de presidente desta comissão parlamentar de inquérito, contando com a presença do senhor deputado Jorge Felipe Neto, dou por aberto os trabalhos da 4ª audiência pública, com o objetivo de discutir sobre a proibição da cobrança dos 15 metros cúbicos mínimos aprovada em 2018, dezembro de 2018, por esta Casa. Lei 8.000. Contando com a presença dos convidados, o senhor Luigi Eduardo Troisi, presidente da Genersa, o senhor Bernardo Póvoa, diretor comercial da Águas do Brasil, o senhor Tiago Contage, diretor comercial da Águas do Brasil, o senhor Ricardo Messa, advogado da Águas do Brasil, senhor Hélio Cabral, presidente da SEDAI, senhor José Bandeira de Melo, diretor comercial, doutora Daniela, advogada e assessora jurídica da SEDAI, ouvidora, perdão, da SEDAI, e todo o corpo técnico presente. O senhor Ornelas do Imeto, sempre presente a nossa comissão, tem feito um trabalho relevantíssimo para essa casa. De start, me cabe informar que os deputados ficaram presos no trânsito, tentei segurar o máximo possível, mas estão chegando, e respeito a vossas excelências, acho que é profícuo darmos início a essa audiência, que se origina então, de tratativas verbais em outras audiências públicas, em autoridades, em reuniões particulares, justamente da mudança que anseia, por exemplo, a SEDAI, já iniciado o procedimento junto à Genersa, de finalização da tarifa de 15 metros cúbicos mínimos e a sua conversão numa tarifa de disponibilidade. À época, a Genersa estava com certo, podemos dizer assim, uma certa mora na escolha do seu presidente, o senhor Luigi, e essa audiência justamente teve por escopo acelerar esse processo justamente para executar a lei aprovada por essa Casa, que proíbe qualquer tipo de cobrança mínima ou por estimativa das concessionárias de água do Estado do Rio de Janeiro. E dessa forma, eu passo a palavra ao nobre presidente da SEDAI para considerações iniciais a respeito de como está esse processo, como está o andamento, as razões que levam a essa mudança, tal qual feita no setor de gás, no próprio setor elétrico, que é a tarifa por disponibilidade do serviço, como a própria taxa de incêndio. Por favor, senhor Hélio Cabral, com a palavra. Boa tarde, deputado Jorge Felipe, boa tarde aos demais deputados.
E é uma honra poder estar nessa casa e reportando a você sobre o andamento dos trabalhos que estamos executando. Quanto especificamente à questão levantada aí pelo nobre deputado Jorge Felipe Neto, que no que se refere à cobrança de 15 metros cúbicos, indiferente se o nosso consumidor está ou não consumindo, isso a gente entende que nós estamos no processo acelerado e que isso em um mês ou pouco mais de um mês a gente espera dar isso por concluído, atendendo exatamente os anseios dessa casa quanto a essa proibição, entendeu? Realmente a gente já está em fase avançada. Esse assunto, essa proposta foi provocada pela própria Genersa, através do ofício do seu presidente, há uns 3 meses atrás, uma coisa parecida, e nós demos início a um processo, a um estudo, e encaminhamos esse pleito à agência reguladora. Já foi feito a consulta pública, está marcada a audiência pública para o próximo dia 2 de outubro, se não me engano, né? E a gente espera implantar até o fim do ano a modificação de toda a estrutura tarifária, em que não vai haver mais a cobrança de 15 metros cúbicos como mínimo, indiferente se a casa está aberta ou fechada, se está consumida ou não. E a gente irá proceder como procedem as outras legislações, no que diz respeito principalmente à ANEEL, né, que tem isso já há mais tempo implantado, em que você tem uma cobrança de um valor extremamente pequeno, que é a disponibilidade de energia, que é o custo que a empresa tem por levar a água com pressão até a porta da casa ou do apartamento, e porque isso também tem um custo. Mesmo que a pessoa não consuma, eu tenho que pressurizar a água e deixá-la pronto para na hora que ele abrir a torneira sair. Então, esse custo é um custo pequeno, assim, e ele é cobrado de uma forma bastante também não expensiva para o consumidor, tá certo? E a partir daí, sim, ele vai pagar efetivamente o que ele consome. Tá? E esse consumo, essa forma de tarifação, ela vem ao encontro das políticas mais, vamos dizer assim, que estão mais afinadas até com o próprio conceito da nossa civilização, que é um conceito de economia de recursos escassos, no caso a água, né? A gente tem que preservar, né, os nossos recursos naturais e a água. E essa nova política que vai ser implantada até o fim do ano, e ano que vem já vai estar com o ano de 2020 inteirinho já a nova política, quanto menos você consumir, menos você paga. Hoje não, se você consumir 0, você paga 15, se você consumir 5, você paga 15, se você consumir 14, você paga 15. Então, se você passar de economia, se você está consumindo 15, se você passar a consumir 1 ou ficar com a casa fechada, você vai pagar a mesma coisa. Isso não será mais realidade a partir da audiência pública e dos trâmites legais, né, que a gente espera que seja aprovado na audiência pública do dia 2, que eu já estou contando que isso deverá ter uma aceitação grande, já que isso vai representar para grande parte da população, mais de 2/3 da população, terão redução nos valores pagos efetivamente no fim do mês. Então, isso também vem ao encontro de uma política quase que distributiva de renda, tá? Com relação a uma cidade que já tem tantos problemas de desemprego e de empobrecimento e queda de renda per capita. Isso vai ajudar a população de uma forma geral. Por conta disso, eu acredito que isso terá uma aprovação na audiência pública que a gente vai ter dia 2 de outubro. Obrigado, presidente. Assim ficaria, então, mais justa a tarifa. Quer dizer, aquele que se esforça em economizar abaixo dos 15 metros cúbicos, então, ficaria somente com a disponibilidade mais do que efetivamente consome. É exatamente isso mesmo, deputado. Eu passo a palavra agora ao representante da Águas do Brasil para suas considerações a respeito do tema. Me parece que, em ofício encaminhado pela Prolagos aqui à Assembleia, há uma diferenciação da tarifa de consumo mínimo. Quer dizer, a SEDAI pratica 15, a Prolagos está praticando 10
metros cúbicos? Quer dizer, como é que... aí também depois vou passar a Genersa para essa consideração. Como é que é feito esse cálculo e por que dessas variações? Mas, agradecendo a presença de vocês, gostaria de que vocês fizessem um introito a respeito da opinião de vocês com relação a esse tema também. Boa tarde, meu nome é Tiago Contagem, eu sou diretor corporativo comercial do Grupo Águas do Brasil. O nosso entendimento é que todas as nossas políticas tarifárias, de todas as unidades de negócio que nós temos, são várias geografias diferentes, realidades diferentes em 3 estados. No caso específico do estado do Rio, ainda assim você encontra particularidades, não só do ponto de vista do sistema de abastecimento, mas também as condições socioeconômicas, enfim, as suas... de acordo com o processo licitatório, com o edital, com a proposta e com o contrato de concessão, né, que são essas 3 ferramentas aí, pilares para essa relação concessionária, né, com o poder concedente. Obviamente que, e aí nesse caso você tem especificamente o caso de Niterói, cuja conta mínima é referente a 15 metros cúbicos, outros negócios que são 10, e eles são dessa forma exatamente porque assim o negócio foi concebido, o edital foi licitado, e é a forma que tem proporcionado em todas essas nossas unidades de negócio a gente avançar, caminhar rumo à universalização, não só do ponto de vista do abastecimento com água tratada, mas também na questão do esgotamento sanitário, né, tendo sempre como pano de fundo que é um fator importante dentro de uma engrenagem como um todo, que em última instância proporciona melhorar a qualidade de vida das pessoas, né. Lamentavelmente, né, o Brasil ainda tem da ordem de 35, 34 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, isso é um número muito ruim. E eu acho que essa segurança jurídica que esses fatores a que eu me reportei nos trazem que proporcionam a universalização, né? Lamentavelmente, junto com esses números a que eu me referi agora, em nível de Brasil, a gente sabe que os investimentos no setor de saneamento no Brasil estão absolutamente aquém do necessário, que se estima da ordem de 23 bilhões ano. O Brasil, infelizmente, voltou a investir muito próximo da casa dos 10, 11, o que prorrogaria a meta do Plano Nacional de Saneamento, que é da década de 70, ao invés de universalizar em 2033, nós estamos aproximando aí da casa dos 2060, alguma coisa dessa ordem. Então, o nosso entendimento é que a segurança jurídica, o cumprimento dos acordos, não mudar a regra do jogo enquanto o jogo já está em curso, sem dúvida alguma, é que vem proporcionando e deverá proporcionar ainda mais segurança para o setor, para atrair os investimentos, atrair o empresariado e a gente cumprir aí um propósito relevante, que é esse, dessa forma que a gente enxerga, que é lidar diariamente com a saúde das pessoas. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Luiz, presidente da Genersa, nossa agência reguladora estadual, sei que há o processo em curso e que pode existir algum tipo de dificuldade em adentrar o tema, mas sinta-se livre para expor o que puder, né, nessa audiência, uma vez que ela está sendo gravada, Vossa Excelência não pode antecipar um voto que virá. Mas com relação a esse tema, eu gostaria também de ingressar na questão da tarifa social, que de algum jeito ela é também uma cobrança por estimativa, né? Como é que ficaria a tarifa social nessa disponibilidade de serviço, se há algum processo de reajustamento dos critérios também em curso dessa tarifa para ampliar a capacidade contributiva a base da pirâmide, né, em vistas a criar um modelo mais justo, onde as pessoas, de fato, paguem, mais pessoas paguem e todo mundo pague um preço mais módico com relação à tarifa de água.
Boa tarde, então, deputado Jorge Felipe Neto. Cumprimento o presidente da SEDAI, cumprimentando ele, cumprimento os outros representantes das concessionárias que nós regulamos. Quanto à cobrança dos 10 metros cúbicos, posso iniciar por ali, porque isso já é um processo finalizado, como muito bem explicou o diretor da Águas do Brasil, vem desde o processo licitatório e está dentro do contrato de concessão. Isso não quer dizer que possa ser alterado, mas, em princípio, segue-se regularmente aquilo que está dentro do contrato de concessão. No caso da SEDAI, o processo de redesenho tarifário ele já está numa fase, eu diria, bem adiantada. Nós tivemos consulta pública, com participação de toda a sociedade, foi disponibilizada no nosso site, foi avisada em diário oficial, foram encaminhados convites de participação para todos os municípios e autoridades. Depois da consulta pública, nós vamos ter uma audiência pública, já de antemão o senhor está convidado, vai chegar o ofício para o convite para o senhor e para todos os membros, outros deputados daqui da CPI. E nessa audiência pública, que será na sede da Genesa, no nosso auditório, vamos tratar, então, de apresentar à sociedade e a sociedade contribuir com esse redesenho tarifário que a SEDAI está propondo, que traz como um dos temas principais a disponibilidade. Quanto à tarifa social, tanto Prolagos como Águas de Tunaíba e SEDAI estão no meio de tramitação de processos. Por quê? Porque são processos que envolvem o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e a modicidade tarifária do usuário. Então, no caso das concessionárias de águas da região dos lagos, nós, por cautela, encaminhamos esses processos que estão revendo todo o arcabouço e os critérios da tarifa social para a revisão quinquenal que está em andamento. Então, ali está sendo estudado o impacto financeiro para que na mudança de critério, para que se aumente o percentual que hoje é de 5% no máximo dos usuários que podem entrar na tarifa social para um outro patamar, né? E, além disso, saber o quanto a tarifa social incidiu para que, se não tenha sido usada na sua totalidade, seja devolvida a tarifa. Desculpe, essa regra dos 5%, ela é meta da É uma regra aprovada na Genesa. Aprovada na Genesa. Então, na época, foram feitos cálculos e foram feitos cálculos tarifários para essa meta de 5%. É interesse da concessionária aumentar essa meta também, das concessionárias, né? Exatamente. Esse foi do nosso gerente, está me lembrando, Saúde. Isso. Ele está me relembrando que isso foi até um próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas que chegou a essa conclusão dos 5%. É porque hoje nós temos um quadro não só de judicialização por conta da tarifa de consumo mínimo, que o TJ já se pronunciou pela legalidade. Não tenho ciência se isso foi apreciado pelo Poder Judiciário depois da aprovação da lei por essa casa. Ao que me consta, não existe nenhuma arguição de constitucionalidade ou ADIM que o valha em vistas a derrubar ou suspender o efeito da lei. E nesse âmbito, a gente sabe que as mudanças não são feitas do dia para a noite, mas essa legislação foi aprovada em dezembro do ano passado, a gente está em setembro, né? Ou seja, passaram-se 9 meses para a estruturação dessa nova tarifa. E aí eu lhe pergunto, isso não só vale às empresas públicas, no caso da SEDAI, mas também às particulares. Só a SEDAI ingressou nesse processo de modificação tarifária? Como é que está isso? Nesse caso de revisão tarifária, em sentido mais amplo, só a SEDAI. Mas aproveitaria todas ou cada uma teria que negociar? Cada uma tem um redesenho diferente, que são contratos diferentes. A gente fica um pouco com as mãos atadas em função de um contrato de licitação.
lá de trás que prevê uma série de cláusulas que foram determinantes para depois se fazer o próprio contrato de concessão. Então, tem esse arcabouço jurídico e, para mudá-lo, só um termo aditivo em que todas as partes envolvidas estejam de acordo. Então, isso não é também, como o senhor falou, da noite para o dia. Obrigado, doutor Luiz. Aí, questiono a Águas do Brasil se há interesse nessa modificação, em implantar a mesma modelagem da SEDAI. Como é que vocês veem esse caso? Boa tarde, deputado. Boa tarde. No caso do Grupo Águas, é preciso que se estabeleça algumas diferenças com relação ao que foi muito bem pontuado pelo doutor Luiz. Existe legislação municipal. No caso, é bom lembrar que a competência legislativa para a questão de saneamento, uma legislação concorrente entre União e município, porque trata de interesse local com as peculiaridades de cada município. Então, no momento em que se lança um edital, todo um estudo foi feito com relação a valores, prazos e investimentos que deverão ser feitos. A política tarifária ela é muito complexa, a gente não pode olhar ela de forma decotada, só a tarifa mínima ou só a tarifa social, que é um mecanismo que, para que se mantenha um equilíbrio, ele precisa funcionar em conjunto. Eu faço uma analogia como o funcionamento de um relógio. Você tira uma engrenagem, altera, recoloca, vai alterar todo o funcionamento daquele relógio. E assim é com a tarifa. No momento que se vai reavaliar ou pretender alterar qualquer tarifa, isso tem que ser feito em conjunto, para atender os princípios da modicidade, mas também os investimentos e ampliações necessários para que se consiga adimplir aquele contrato. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Águas de Niterói, que agora, em 2020, vamos alcançar a universalização. Isso só foi possível graças ao respeito à política tarifária vigente, a política do qual a empresa se comprometeu e é obrigada a dar cumprimento. Então, não se pode, de forma assodada, pretender mudar uma tarifa sem que se faça um estudo complexo de toda a consequência que vai advir daquela modificação. Nesse sentido, inclusive, a Lindbe agora até orienta os administradores que, no momento de uma tomada de decisão e que vai se alterar ou anular algum ato jurídico perfeito, algum contrato, é preciso sopesar as consequências e o desdobramento que vai ocorrer com essa alteração. Então, esse estudo tem que ser feito de acordo com cada município, com o seu projeto, com o que é preciso ainda investir, o que quer se alcançar, para que se mantenha o equilíbrio econômico e financeiro, que é indispensável para que se possa adimplir o contrato, porque sem ele fica impossível dar cumprimento. Todos cobram muito de que muitas empresas não atingem, não alcançam as metas estabelecidas. Muito disso ocorre em virtude do desequilíbrio econômico-financeiro. Se não se mantém aquela verba necessária para que aquilo se alcance, obviamente não vai conseguir chegar àquele ponto. No caso das empresas do Grupo Águas do Brasil, tem-se conseguido manter esse equilíbrio econômico-financeiro, tem-se conseguido manter um respeito ao que foi contratado. E respeito também às peculiaridades de cada localidade, porque os interesses e as necessidades de Petrópolis, ou Friburgo, ou Niterói, ou Araruama, são diferentes. Os investimentos são outros, os custos são outros. Por isso, essa diferença, em alguns têm 15 metros cúbicos como uma tarifa básica, outros 10. Isso decorre do estudo feito pelo próprio poder público, quando apresenta o seu edital e ali estabelece a sua política tarifária. Então, é muito importante, principalmente, se analisar o desdobramento dessas questões tarifárias, porque o custo mínimo, a tarifa é a única fonte de renda das empresas.
e com ela tem que ser feito tudo. Então, obviamente, se você diminui uma renda aqui, você precisa ter um outro reequilíbrio. Ou então você pode comprometer o objeto concessório em si, e não se alcançar a universalização, que é o objetivo final de todos os contratos. Então, e a empresa não pode também, isoladamente, alterar, porque o que ela tem que fazer é cumprir com a política tarifária que é instituída pelo poder concedente. Então, nesse caso, teria que se sentar, ter um estudo profundo, para que se possa mexer não isoladamente em uma tarifa, mas sim na estrutura tarifária, e para que haja um reequilíbrio econômico-financeiro, para que então possa ser implantado. E essa iniciativa ela não parte da empresa, porque cabe à empresa cumprir o que ali foi estabelecido. E o administrador, quando for fazer, tem que sopesar o desdobramento para que um ato isolado possa não vir a comprometer o objetivo maior. Então, é uma questão delicada, complexa, pode ser feita considerando todos esses aspectos. Doutor Adriano. Concordo com Vossa Excelência, a gente tem que ter responsabilidade em qualquer mudança que a gente faça, sobretudo quando se sopesa se tratar de serviço essencial, enfim. Agora, a lei dessa casa versa não só sobre a empresa pública na qual o Estado é o acionista, mas também na seara da defesa do consumidor, que é a competência concorrente de todos os entes. E, nesse aspecto, a Casa considera, tanto é que passou pela Comissão de Defesa do Consumidor, teve um amplo debate, um amadurecimento, que a cobrança seja retroativa, seja por estimativa ou por consumo mínimo, seria um desserviço ao consumidor e também uma espécie de compra casada na questão do consumo mínimo, assim como, enfim, e por isso deve ser modificada. Quer dizer, só não me ficou claro na fala de Vossa Excelência quem é o responsável por aplicar a lei aprovada por essa Casa, se é a empresa que vai ter a iniciativa ou se é a Genersa, porque a discussão tarifária, embora à parte, né, condições mudam, enfim. A gente preza pela segurança jurídica, evidentemente, mas a estruturação acaba sendo igual, portanto, a partir da aprovação dessa lei no Estado do Rio de Janeiro, para gás, para luz e também na área de saneamento. Eu não entendi bem. Se vocês vão ter iniciativa, a Genersa tem que ter iniciativa, vocês não têm interesse em aderir à execução legal. Como bem explicado pelo Dr. Luiz, se trata de uma questão contratual que precisa ser modificada. A empresa, obviamente, tem interesse e cumpre as legislações. Não faríamos diferente. E também temos interesse, obviamente, em atender ao princípio da modicidade. Mas é óbvio que se tem que manter um equilíbrio econômico-financeiro do contrato sob pena de colapsar o sistema. Então, nós temos, primordialmente, que cumprir o contrato a que estamos obrigados. Para que esse contrato seja alterado, é preciso que se faça esse reequilíbrio. E isso será feito no tempo e modo devido. A Genersa vai fazer isso com relação a águas de Juturnaíba, que está sobre regulação da Genersa. E está sendo feito de forma moderada, calculada, para que tudo seja implementado sem maiores impactos, principalmente para os usuários, porque se a empresa não tem condição operacional, o primeiro impactado é quem está na ponta, é o próprio usuário. É isso que a gente também tem que ter uma visão em proteger, que aquilo que num primeiro momento pode parecer benéfico, num segundo momento, dependendo da forma que se desdobrar, pode ser danoso. Por isso, a nossa cautela, a nossa fala de cautela, não é no sentido de desrespeitar ou não pretender, não querer cumprir, e sim de ser cauteloso com a visão do desdobramento disso a médio e longo prazo. Porque nós estamos falando de um serviço essencial que atende a uma coletividade
e por um longo período. Então, é preciso que se tenha essa visão de desdobramento para que isso se efetive sem qualquer dano para o usuário e para as empresas, ou seja, para toda a sociedade. Eu tenho certeza que todos nós prezamos por esses princípios, que primordialmente essa casa só existe justamente para atender ao interesse público, e nada que desvie dele nós toleraríamos, né? Mas faço a mesma pergunta ao presidente da Genersa: quem é que tem que ter iniciativa disso? As empresas são... Então, de 5 em 5 anos, pelo contrato, é feita uma revisão tarifária, que a gente chama da revisão quinquenal das concessionárias. Tanto na área do gás, como na área de saneamento, os contratos prevêem essa revisão de 5 em 5 anos. Nós estamos exatamente no andamento da revisão tarifária das concessionárias da Prolagos e Águas de Tunaíba. Então, no meio desse processo, é quando se calcula todos os efeitos possíveis que mexam com a tarifa, né, e com a capacidade de permanecer a concessionária prestando um bom serviço à coletividade. Então, a gente está exatamente no meio desse processo. Mas a Genersa, no bojo da revisão quinquenal, vai pretende tratar desse assunto para o cumprimento da legislação. Lei. Então, maravilha. Desculpa, só por curiosidade, a revisão quinquenal a revisão tarifária não é anual? Não. A revisão quinquenal, ela calcula a partir com base em investimentos, o OPEX da concessionária para os próximos 5 anos, e a partir dali chega a ser uma tarifa que, pelo contrato, tem uma correção anual. Então, todo final do ano, no caso das águas, a gente tem uma correção por um índice inflacionário, mas a partir daquela tarifa que foi estudada, tratada e aprovada na revisão. E com relação à tarifa... Bom, então eu entendi que é a Genersa que vai tomar a iniciativa que está disso estudando tudo. Isso. Um prazo para que todas as empresas façam essa conversão, o senhor poderia dar? É muito difícil dar um prazo claro num processo dessa magnitude, porque tem vários entes envolvidos e falam, e tem Procuradoria do Estado, tem agora o Tribunal de Contas. A Genersa sofreu uma fiscalização do Tribunal de Contas e, por cautela, fez uma paralisação momentânea nos trabalhos da revisão, até que concluamos com o Tribunal algumas prerrogativas exigidas por eles. Então, me encontro com uma certa dificuldade de fornecer um prazo. Não quero ser... Porque na linha do próprio interesse público, presidente, as empresas têm que ter isso em mente também, para a gente garantir a saúde dos deputados Tiago Pampolha, membro dessa comissão, o deputado Léo Vieira. A lei está aprovada. Ela não dá um prazo para adequação. Dessa forma, a inteligência diz que qualquer deputado, qualquer um do povo, poderia abrir, por exemplo, uma ação popular, alegar que uma das empresas não está cumprindo essa modificação de natureza jurídica da própria tarifa, desrespeitando uma lei dessa casa, assim como o Ministério Público poderia abrir a CP ou a própria Defensoria, enfim, PROCON. E a gente tem interesse justamente que essa mudança tarifária ocorra o mais rápido possível em atendimento a essa casa, e também pela fala do novo presidente da SEDAI, por ser uma questão de justiça. Quer dizer, você não obriga ninguém a consumir minimamente X, Y ou Z metros cúbicos, garantindo assim que a pessoa que efetivamente quer evitar o desperdício assim o faça e não pague pelo desperdício de outros, né? E eu acho que isso é
é absolutamente justo. Fácil é ser bom, difícil é ser justo nessa vida, né? Deputado, só para fazer uma diferenciação entre a SEDAI e as outras concessionárias, né? A SEDAI veio a ser regulada pela Genesa em 2015, não há um contrato, porque não é uma concessionária. Então, nós regulamos a SEDAI através de instruções normativas que o nosso Conselho vai aplicando sobre diversos temas, né? Então, a primeira revisão quinquenal da SEDAI está prevista para agosto de 2020 pelo decreto. Então, fica mais fácil de tratar desse tema num processo individualizado, como está sendo feito, né? Agora, as outras não. As outras têm, desde o contrato de licitação, uma determinada fórmula, trabalharam os seus custos baseados nisso antes da lei, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, mas nós estamos sendo o mais sérios que nós podemos para que isso seja resolvido o mais rápido possível. A Genesa está sendo auxiliada pela consultoria Quantum, que é considerada uma das maiores consultorias e melhores na área de saneamento, para que esse processo seja o mais rigoroso e o mais justo possível. Maravilha, presidente. Agradeço. Só para fazer um breve resumo aos deputados, a gente está discutindo aqui a questão da cobrança por consumo mínimo de 15 metros quadrados em relação à SEDAI, metros cúbicos, perdão, em relação à SEDAI. Há uma diferenciação nas empresas privadas, quer dizer, a Genesa regula isso diferente em cada município, umas têm um consumo mínimo de 10, enfim. E lei aprovada por essa casa vedou a cobrança por estimativa, por consumo mínimo ou retroativa. Então, a implementação dessa lei é uma questão de honra para essa casa, né? A gente vê executado efetivamente o que é votado no plenário. O presidente da SEDAI já informou que esse processo na Genesa já está ocorrendo, que em 2 de outubro, vai ter uma audiência pública com relação ao tema, seremos todos convidados para discutir no auditório da Genesa, para discutir esse assunto. E eu também entrei brevemente, não adentrei muito ao tema, mas com relação à tarifa social, que a gente sabe que foi bagunçado durante muito tempo. Tem locais que, enfim, não precisariam ter, tem outros que por motivação desconhecida, né, o possuem, locais que precisam e não têm. Eu queria, antes de entrar um pouco mais nesse tempo, passar a palavra aos deputados, uma vez que a própria ideia dessa comissão, e aí por justiça eu faço, adentrar essa questão da tarifa social, do respeito a ela, de uma eventual mudança ou ampliação de critério, foi o deputado Tiago Pampolho, passar a palavra ao nobre deputado. Bom, queria agradecer a palavra aqui ao presidente Jorge Felipe, cumprimentando todos aqui, a pessoa do Hélio, nosso presidente, do Luiz, conselheiro. Desculpa pelo atraso, trânsito muito intenso no Rio de Janeiro hoje, acabou que não consegui chegar. Sobre a questão da cobrança mínima, né, um detalhe que a gente lutou muito, tem cerca de 5 anos, né, que essa casa trabalhou muito sobre isso, foi em relação aos pequenos comerciantes. Né, a tentativa que a gente não logrou êxito, mas fizemos naquele momento, de reduzir a tarifa mínima para os pequenos comércios, porque a gente entende que o pequeno comerciante, né, num sistema voraz que o Rio de Janeiro, o país como um todo, mas o Rio de Janeiro, né, acaba ambientando para os nossos pequenos empreendedores, né, dificulta muito. O cara abre um açougue, um armazém, né, e a gente não sabe que se daqui a 2, 3 meses ele vai conseguir manter as portas deles abertas. Né, e aí muitas vezes ele fecha a porta, né, ele não consome mais água nenhuma, né, e aí, mesmo assim, ele é cobrado. Quando ele vai reabrir ou passar a loja para alguém que ele vai ver aquele débito de água, já se tornou algo exorbitante dentro do que ele, numa perspectiva do que ele não consumiu, em cima do que ele não consumiu efetivamente. A gente sabe que isso
a SEDAI tem legitimidade para fazer dessa forma, a gente entende, mas o que a gente sempre lutou foi pela razoabilidade, né, para fazer o entendimento do outro lado do balcão, né, levando em consideração todas as dificuldades que o empresário já enfrenta no Rio de Janeiro, sobretudo, né, o microempresário. Né. Então, eu queria, mais uma vez, ressaltar a importância do entendimento da empresa para que possa fazer uma política, né, de abrandamento, né, para os pequenos comerciantes, né, para que eles possam se manterem adimplentes e kits, né, com a SEDAI. Eu acho que esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar em relação à tarifa mínima. Em relação à tarifa social, né, mais a questão de dúvida mesmo, porque, honestamente, até hoje eu não entendi como funciona. Eu, por exemplo, juntamente com o deputado Jorge Felipe, somos de uma região do Rio de Janeiro que é muito difícil de entender, né, porque no mesmo bairro pequeno, com prédios que têm as mesmas características, né, por exemplo, se a gente for levar em consideração a Coab, né, um bloco específico, existe, né, a tarifa mínima. E num outro bloco, com a mesma característica, de estrutura, enfim, próximo, endereço, nós temos uma cobrança diferente. Né? Então, assim, fica difícil de entender o critério. A gente sabe que, né, a SEDAI já passou por várias gestões, né, e que cada um tem um critério, uma forma de agir. Também tem a questão também da intromissão do judiciário. Mas eu queria entender como funciona e como que a SEDAI se posiciona para tentar regulamentar isso de uma forma que dê mais lisura, que dê mais transparência de como funciona isso, e para também fazer de uma forma mais justa, né, estabelecendo um critério mais justo, onde pessoas que têm o mesmo patamar social, vivem no mesmo bairro, na mesma realidade, têm direitos diferentes. Né. Então, essa é a minha colocação, e agradecendo pela oportunidade, presidente. Obrigado, deputado Tiago, pelos seus questionamentos. Eu peço ao presidente da SEDAI que pediu a palavra. Obrigado, deputado Tiago Pampolho, deputado El Vieira. Só queria, interrompendo, presidente, agradecer e parabenizar pela vossa presença aqui, porque eu já não sou um deputado novato, já estou aqui já há um tempo, como o deputado Jorge Felipe também, mas é tão raro a gente ver o presidente da empresa vindo numa audiência, prestar aqui todo o apoio. Então, eu queria agradecer a presença de Vossa Excelência e dizer que, com certeza, fortalece muito o trabalho dessa CPI e contribui demais. Então, muito obrigado. Na linha do deputado Tiago, presidente, eu quero também reforçar isso, porque, mesmo às vezes que não teve presente, a equipe foi absolutamente diligente, atenciosa, e Vossa Excelência acompanhou ao lado deles, eu sei, questionando e também falando, então deu toda a atenção e respeito que essa casa merece. Ilustres deputados, com relação à minha participação aqui, vocês podem ter certeza que eu sempre virei a todas as vezes que for chamado para esclarecer, ou em CPI, ou no plenário. E a única vez que eu não vim, porque eu estava recebendo o prêmio de Maiores e Melhores na revista Exame de São Paulo. Obviamente, eu não poderia deixar de comparecer ao evento, um evento de grande magnitude, impacto, repercussão e tal, nacional. Então, eu tinha aqui para São Paulo, então teve uma CPI que eu não vim, tá? Mas eu vou... essa questão que você colocou, Tiago, eu agradeço, né, essa colocação sua, até para poder esclarecer melhor isso. A nossa projeto, a nossa proposta, que já está em fase adiantada, já na Genesa, que vai ter audiência pública dia 2, vem ao encontro exatamente das questões que estão sendo colocadas nessa casa e discutidas e aprovadas pelos deputados, entendeu? E eu vou passar a palavra aqui para o meu diretor financeiro, que é quem fez todo o trabalho de modelagem da novo redesenho tarifário, tá? E eu queria só complementar também, antes de passar a palavra para ele, que o redesenho tarifário, na verdade, ele no final, no bottom line, ele é soma zero, tá? Na verdade, a gente está dando maior justiça no processo de cobrança, e não simplesmente abrindo mão de uma receita
e que causaria prejuízo ao projeto de investimento que nós temos. Nós temos um projeto de 3,5 bilhões de investimento, que é um projeto, o maior projeto de saneamento no país hoje, com certeza é o nosso. A gente não está abrindo mão dessa receita, não, tá? A gente está só fazendo uma modelagem e uma justiça tarifária, que eu entendo que a modelagem atual não tem justiça tarifária. Tá? Mas eu vou passar aqui para o Bandeira, que é o nosso diretor financeiro, e que tem larga experiência em tarifa, porque ele trabalhava... Explica aqui, o Bandeira, fala o senhor. Boa tarde a todos e todas. Quer dizer, agradeço aí, na pessoa do presidente, a presença e a oportunidade de vir falar nessa casa, tá certo? E retomando aqui o ponto que o nosso presidente colocou, e realmente nós estamos absolutamente alinhados com a sua fala, bem como a fala do deputado sobre a questão da tarifa na categoria comercial. A gente focou aqui mais no começo a questão da tarifa na categoria residencial, mas a mesma lógica foi utilizada no processo de simulação para todas as categorias. Ou seja, por determinação até do próprio presidente, nós fizemos os trabalhos de simulação, sempre trabalhando com a lógica de manter a arrecadação constante, ou seja, não se buscou aumentar a arrecadação da companhia nesse processo, mas também, até por respeito à lei de responsabilidade fiscal, não se trabalhou com a hipótese de perder a arrecadação, ou mirando para perder a arrecadação, buscando aí, retomando uma fala anterior, manter a questão do equilíbrio econômico-financeiro, que é fundamental até para assegurar a qualidade do serviço e a continuidade da companhia. Particularmente numa companhia pública, isso é mais do que importante. Então, no caso da tarifa comercial, seja para as lojas, seja para escritórios, nós estamos propondo, estou dizendo propondo, que aguardamos a deliberação da AGENERS, a própria audiência pública, para que possamos implementar. Estamos bastante esperançosos de consigamos fazer isso no curto prazo, no curto médio prazo, mas a tarifa atual, que contempla lá a tarifa mínima, que é equivalente a 20 metros cúbicos, no caso da água, na categoria comercial, ela vai ser abandonada esse conceito. Então, o que a categoria comercial vai passar a fazer frente é uma tarifa de disponibilidade, é exemplo do que acontece na energia elétrica. Só para dar uma ideia dos números, hoje a tarifa mínima, no caso da categoria comercial, na região A, que são os bairros do Rio de Janeiro de maior potencial econômico, de maior renda, IDH e etc., hoje ele equivale a R$ 290, por unidade, por economia. Essa tarifa vai ser abandonada, essa tarifa de R$ 290, e o critério de cobrança vai passar a ser uma tarifa de disponibilidade de R$ 39, mais uma tarifa referente ao que o consumidor de fato utilizou. Então, se a loja estiver fechada, usando o seu exemplo, ou o escritório estiver fechado, a sala estiver fechada, e não houver consumo, não houver vazamento, porque às vezes também pode ocorrer de se ter um vazamento, e a gente tem sempre a preocupação com o consumo consciente, no sentido de minorar, aí, na medida do possível, o eventual desperdício de água, porque é um bem escasso, a gente sabe, em termos de planeta. Mas nessa linha, essa sala hipotética que eu estou falando aqui, ou essa loja, ao invés de pagar os R$ 290, ou ser cobrada nos R$ 290, em estando fechada, ela vai passar a ser cobrada em R$ 39 na tarifa mais cara, cada região, parte da região mais rica do Rio de Janeiro, vamos colocar assim, sendo a cidade, Zona Sul, etc. Então, há uma redução bastante expressiva. Posso interromper? Só fazer uma pergunta em cima bem desse foco. Taxa de disponibilidade seria o quê? Exemplo exemplo, como o presidente tinha colocado antes, a exemplo do que existe na energia elétrica, você hoje a sala não está ocupada, mas a água tem que estar disponível para que a qualquer momento que ela venha a ser ocupada, sem necessidade de aviso prévio, você abre a torneira e a água entra. Tá certo? Essa é o mesmo conceito de energia elétrica. Se você quiser cancelar, aí você não tem nada, mas se você quiser a qualquer momento abrir a torneira, aí você tem que pagar. Então, e no mais, você vai ter a cobrança conforme metros cúbicos. O que significa que qualquer que seja o consumo, usando aqui um exemplo que o presidente colocou anteriormente, tanto na categoria comercial quanto na categoria residencial, qualquer que seja o nível de consumo, o consumidor passa a ter controle de fato sobre a conta dele. Na medida em que ele economiza, ele vai ter sempre uma redução na conta, qualquer que seja o nível de consumo. Hoje, no caso das lojas e das salas, isso é mais crítico, evidente, porque 20 metros cúbicos é um número que no passado foi considerado adequado,
mas a gente entende que a companhia hoje está madura o suficiente, está em condições de avançar em termos regulatórios para uma tarifa que melhore a nossa relação com os nossos clientes, evidentemente atendendo também a legislação, enfim, até por ser uma companhia regulada pela Genersa. Então, imagino ter deixado claro, quer dizer, a gente, no caso da categoria comercial, também há essa mudança de conceito, de uma tarifa mínima para uma tarifa de disponibilidade de R$ 39,00, no caso da região A. Né? Hoje é quanto? Hoje, o zero hoje são R$ 290,00. Então, é uma redução muito expressiva, em particular nas lojas fechadas, vamos dizer assim, nas lojas de consumo zero. E que acaba sendo hoje um grande volume de unidades em virtude da crise econômica que anteriormente foi mencionada aqui. Então, quer dizer, você hoje tem, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que você tem vários prédios no Rio de Janeiro, várias lojas, até ruas, né? A gente tem muitas lojas fechadas, a economia aparentemente começa a apresentar alguma melhora, mas ainda tímida, né? E a gente acredita que vai conseguir. Mas o Estado do Rio de Janeiro sofreu muito com a crise e com outras questões, né? Então, nesse cenário, a gente entende que está gerando aí uma justiça maior, uma transparência maior na nossa relação com os nossos clientes, além de estar atendendo a uma demanda da agência reguladora, no caso a Genersa. Em relação à tarifa social, até para deixar claro, né, ainda existe um estudo sendo encaminhado, né, até porque é uma decisão de governo, no sentido de ampliar a tarifa social, mas não apenas ampliar, como tornar mais transparentes os critérios. Mas uma das coisas, por exemplo, que a gente já vai estar fazendo, já está uma coisa que está em processo de fechamento de convênio com a Caixa Econômica, é, por exemplo, todas as obras, né, todos os conjuntos dentro do Minha Casa e Minha Vida, eles já vão sair, se estiverem enquadrados nas regras, eles já vão sair, vão ser entregues às chaves, já com hidrometração individual por apartamento, tá certo? Onde for viável, ou seja, onde o projeto já contemplar isso, e, para além disso, já com enquadramento da tarifa social, quando aquele conjunto se encaixar nos critérios que hoje são definidos em lei e nos regulamentos internos. Mas ainda existe um estudo, que ainda não está fechado, de como é que você amplia os critérios de concessão da tarifa social, tornando-os mais transparentes, diferentemente do passado, em que havia aparentemente houve alguns momentos em que houve uma decisão que decisões não eram muito claras, né, os critérios de acesso a essa tarifa. Só complementando aqui, quer dizer, nós assumimos, né, a nova direção da empresa com o novo governo em meados de janeiro, né? Então, nós escolhemos a questão da disponibilidade, tarifa mínima, né, que é de 15 para residência e 20 para a área comercial, como primeiro trabalho, tá? Então, a gente vem trabalhando nele até o fim do ano, com certeza, a gente vai estar com esse trabalho concluído, né? Então, a gente já quase, o ano que vem, já estaria todo mundo já na nova modalidade tarifária, tá? E aí, eu me comprometo aqui nessa casa de, em janeiro do ano que vem, a gente fazer um trabalho mais profundo, porque essa questão que você levantou, já o deputado Jorge Felipe também colocou, a gente também tem um pouco de dificuldade, porque os critérios usados anos e anos atrás, a gente sabe que eles não obedeceram exatamente vamos dizer assim, o que seria regular, né? Esse bairro é mais pobre. Eu conheço meus prédios, assim, vários prédios, minha casa de tarifa social, cheio de carro Pajero, Hilux na porta, quer dizer, essas coisas, assim, você olha uma casa mais pobre, não tem tarifa social. Você vai num prédio maior, exatamente, tem tarifa social. Isso aí existe, a gente sabe que existe, tá? A gente não está escondendo, a gente sabe que existe. Mas é um trabalho que, para ser feito, tem que ser um trabalho como esse que foi feito agora. Esse é um trabalho de meses, tem que recadastrar, tem que estudar, entendeu? Porque a gente não pode perder também a renda, a gente não pode perder a arrecadação, entendeu? Senão isso vai vir prejudicar os nossos investimentos. Eu acabei não abordando um ponto que o Excelência levantou, que é o seguinte: a gente, por conta não apenas da mudança da estrutura tarifária, mas também por conta da nova gestão, e aí o pessoal do IPEM que está aqui, acho que vai achar interessante isso, com certeza. A companhia está fazendo agora, para o final do ano, porque são alguns certames, a maior compra de hidrômetros da sua história. Nós hoje temos algo como 1.300.000 ligações hidrometradas.
nós estamos comprando 420 mil hidrômetros. Então, nós estamos 420 mil? Isso, 420 mil. São vários certames, porque tem tipos de hidrômetro diferentes, dependendo do tipo de ligação, né? Isso é uma questão técnica. Aliás, quem bem entende do assunto, está aqui o nosso companheiro Luiz Cláudio, né, que é o gestor da área na companhia. Mas, enfim, nesses 420 mil, o objetivo, e é evidente que não se consegue fazer isso de uma hora para outra, né? Para vocês terem uma ideia, a cidade de Niterói, que a Companhia Águas do Brasil opera, tem 490 mil habitantes pelo censo do IBGE. Então, 420 mil hidrômetros é compatível com uma cidade bem maior que Niterói, por exemplo, né? Então, é um desafio também a implantação desses hidrômetros, não apenas a compra. Mas a definição é não ter mais ligação sem hidrômetro. Isso só vai acontecer se houvesse um impeditivo, enfim, de natureza, enfim, um constrangimento que impossibilite isso. Então, essa questão também das ligações que são cobradas por estimativa, que também é uma pendência nossa, entre aspas, da companhia com a Genersa, né? A gente pretende, quer dizer, só começou a equacionar. Primeiro está comprando o material, segundo, estamos partindo para fazer as instalações. Presidente. Deputado, para aproveitar os questionamentos do deputado, daqui a 20 minutos a gente tem plenário, passo a palavra ao nosso bravo e apaixonado representante de São João de Meriti, deputado Léo Vieira. Obrigado pelas palavras, presidente. Boa tarde. Jorge Felipe, deputado Tiago Pampolha, cumprimentando o querido presidente Hélio Cabral, cumprimento todos da mesa. Queria falar em cima do que o Tiago falou e que o diretor Bandeira respondeu. Se foi feito um estudo de impacto em termos de arrecadação, que aí a SEDAI, quando faz essa mudança, logicamente que é justa, mas porém se houve um estudo de impacto na arrecadação que a SEDAI vai deixar de receber mediante essa medida tomada pela companhia. Se houve, qual foi o impacto financeiro? Tá. O critério que foi adotado foi o critério de se fazer uma nova estrutura que permitisse a introdução do conceito de disponibilidade, tá certo? E que mantivesse a arrecadação constante. Então, em termos de caixa, nós estamos fazendo agora uma análise ainda mais profunda de tudo, mas o nosso objetivo sempre tem sido a manutenção do nível de arrecadação. Ou seja, a companhia não está buscando aumento de arrecadação com essa mudança. A gente até acredita, mas aí o futuro dirá, né, que hoje nós temos um grande volume de clientes que não pagam, ou por não ter condições de pagar, porque, por exemplo, como o deputado citou, a loja está fechada, a pessoa não tem a renda do aluguel, está em dificuldade, está com a sala fechada. E na medida que essa conta fechada, da loja fechada em particular, cai de forma substancial, isso vai facilitar, em tese, um processo de renegociação com a companhia do passado, e mais importante que isso, facilita o aumento da adimplência daí por diante. Então a gente até imagina que possa vir a conseguir, né, se tudo correr bem, um aumento ainda que pequeno da arrecadação. Mas quando você que ajusta, você está com uma loja fechada ou uma sala, você passar de 290 para 39, ele ajusta. Mas foi feito algum estudo para saber se a arrecadação não iria cair com essa medida? Foi feito. Nós pegamos e rodamos em toda a base da arrecadação de fato da companhia, foram 32 simulações diferentes, em que toda a massa de arrecadação da companhia, para dar uma ideia, que sem querer tomar muito tempo dos senhores, mas e das senhoras, desculpe, cada simulação dessa, na verdade, dura praticamente 16 horas, são 12 horas rodando, mais montar os histogramas, etc. Mas, enfim, foram feitas várias simulações em cima da massa de arrecadação da companhia, ou seja, pegamos o próprio faturamento da companhia, vamos rodar a estrutura nova e vamos ver qual foi o comportamento. Nós rodamos a estrutura, a massa que tem hoje, que é de rua, e julgamos como se a estrutura tivesse sido implantada no Rio de Janeiro. Ou seja, reproduzimos o faturamento de toda a companhia com base na nova. Foi isso que embasou e que sinaliza para a manutenção da arrecadação. Nós estamos fazendo isso novamente agora, recalculando isso para todo o semestre, para ter ainda mais segurança desse processo. Obrigado. Presidente Luiz, deseja fazer uso da palavra? Por favor. Primeiro, eu quero cumprimentar o deputado Tiago Pampolha, o deputado Léo Vieira,
Dizer que é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, já o fiz ao deputado Jorge Felipe. Eu queria, apenas a título de informação, dizer que a Genersa já abriu um processo que está tramitando sobre o número 100.192/2018 para estudar exatamente uma nova fórmula para a tarifa social da SEDAI. Então, já está tramitando, já tivemos reuniões com a SEDAI e a Defensoria Pública, através do NUDECOM, e está caminhando. E quanto ao redesenho tarifário, apenas para reforçar que foi uma solicitação da Genersa, que demonstra que a nossa agência reguladora aqui no Estado do Rio de Janeiro não só fiscaliza, não só multa, mas está preocupada com a modicidade tarifária, está preocupada com a legislação vigente, e que, a partir de 2 de outubro, com a audiência pública, essa tramitação vai ficar mais célere também, assim como o presidente Hélio Cabral disse, a gente espera que, no máximo, até o final do ano já estejamos com tudo concluído. Queria só fazer um questionamento, quer dizer, um dos resultados pretendidos dessa acolhendo a comissão é justamente fazer a alteração, enfim, com clareza, com transparência dos critérios de tarifa social. Existe a possibilidade de ser pelo CAD único, mas eu particularmente não sou afeto a essa modalidade, justamente porque é um cadastro nacional, então o que é considerado pobre ou necessitado no Estado do Rio de Janeiro é bem diferente da média nacional ou do que, enfim, no sertão nordestino ou na zona da Mata Mineira e por aí vai. Quais seriam os critérios mais adequados, na visão de Vossa Excelência, para a implementação dessa tarifa social com clareza? Quer dizer, seria critério de renda familiar, seria o critério metragem do imóvel, seria área de risco, área de especial interesse social, né? As AIs. Como é que a gente poderia contribuir nessa maneira? O que não seria ideal para que qualquer iniciativa dessa casa tenha o mínimo de respaldo técnico, né? Eu vou fazer o mesmo questionamento também às empresas. Bom, eu penso que hoje a metodologia é muito complicada, muito complexa, como os deputados afirmaram, né? Na prática era absolutamente discricionário. Isso é verdade. É difícil conseguir a tarifa, demora, nós temos processos na nossa ouvidoria de reclamação quanto a isso, a gente está bem a par desse assunto, por isso abriu esse processo, que está tramitando dentro da casa para se chegar a uma melhor conclusão. Na Associação Brasileira de Agências Reguladoras, essa ideia do CAD único é uma ideia que vigora na maioria das cidades que têm saneamento para a concessão da tarifa social. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem outras peculiaridades. Então, o trabalho que nós estamos executando é exatamente para encontrar uma fórmula que seja transparente, que seja fácil, não é? E que talvez envolva o CAD único e mais algumas outras alternativas que possam atingir uma massa da população que às vezes não é atingido pelo CAD único. Mas isso está em processo. Me perdoe, presidente, se eu não posso eu entendo, tem entrar em maiores detalhes. É um processo em curso, não pode fazer o adiantamento do voto, ainda mais tratando do presidente. Mas só fazer a pontuação de que o presidente e relator do processo, que é pior ainda. Então está duplamente impedido. Mas só falar que o cadastro único, acho que não seria uma solução viável, porque renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total familiar de até 3 salários, quer dizer, você reduziria muito o escopo do Rio de Janeiro. Você ia ter a ingrata situação de dizer para o cara que trabalha, tem ele e a mulher ganhando 3 salários mínimos, quer dizer, pouco mais de 3 mil reais ali, não pagando a tarifa social, e o
o vizinho dele, que está desempregado, que passa o dia inteiro do bar pagando. Quer dizer, ficaria um negócio extremamente esquisito, a meu ver. Mas queria fazer esse questionamento às empresas. Qual seria o critério ideal que possivelmente vocês adotariam? Se metragem quadrada, se um modelo híbrido, como é que isso poderia funcionar de maneira mais eficaz? Deputado Jorge Felipe, eu vejo uma outra dificuldade hoje, que a metade da população brasileira, não estou dizendo do Rio de Janeiro, hoje, trabalha de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma informal, pleonasmo, mas é isso aí, tá certo? Trabalha informalmente. Então, vai ter muita casa que vai estar sem renda porque Também. o dono da casa não trabalha com renda definida, a mulher também é empregada também, eu trabalho em outro local como uma atendente de loja e é registrada com salário mínimo, na verdade ela ganha comissão. Quer dizer, eu vejo essa questão da tarifa social uma questão muito complexa. Ela é muito complexa também porque os prédios não hidrometrados individualmente vai ser muitíssimo complicado. Por que o Minha Casa Minha Vida talvez seja o mais fácil da gente fazer? Porque Minha Casa Minha Vida agora, todos são hidrometrados. Então, no Minha Casa Minha Vida, eu poderia cobrar de um apartamento tarifa social, de outro não, porque os hidrômetros são individualizados. Mas, num apartamento com hidrômetro único, em que uma parte está desempregada, uma parte está com alta renda, uma parte está fechada, quer dizer, para eu poder ter um critério de tarifa social, não é simples. Eu acho que essa questão da tarifa social a gente tem que estudar muito. E eu acho que assim, é uma coisa que a gente entende que tem que ser trabalhada, mas tem que ser muito pensada antes de tomar qualquer decisão. Por isso que a gente preferiu esperar um pouco, o ano que vem a gente se debruçar em cima disso, aí junto com essa casa. Eu acho que essa casa, com representantes da sociedade, poderia trazer para aqui os anseios e a gente discutir junto, que é uma coisa que nos aflige, isso que eu exemplifiquei aqui, apartamentos com carros de luxo pagando tarifa social e apartamentos simples pagando tarifa normal. Então, assim, é complicado, mas não é fácil resolver, não, deputado. Só para complementar, deputado, um processo como esse também haverá uma consulta pública e depois uma audiência pública para que toda a sociedade possa participar. Nenhuma decisão vai ser tomada sem a participação da sociedade. Eu peço à Generas que abra a possibilidade de a gente justamente fazer uma audiência conjunta, a audiência pública ser conjunta com essa casa. Acho que é fundamental, uma vez que a iniciativa de lei pode vir do governador, mas também dos deputados. Sim, sem problema nenhum. Pagode do Brasil deseja. Deputado, acho que a gente converge com essa dificuldade. Entretanto, presume-se que, e concordando até com o que o senhor disse em relação ao cadastro único, o fato é que quando se define através do município algum critério, e eu acho até que todo critério é sempre possível melhorar, né? E isso acho que vale para a vida, né? Sempre é possível melhorar, mas de fato existem um conjunto de fatores que passa pela questão da renda, passa pela questão do tamanho do imóvel e do número de pessoas, né, que está associado à renda, e que existem, de um modo geral, vários municípios já utilizam as suas estruturas sociais para validar essas informações do Cadastro Único Federal, por exemplo. Então, no fundo, a gente, mais uma vez, cumpre o que está definido. Então, a gente tem particularidades, num determinado contrato existe um critério relacionado à metragem, a ser, por exemplo, um cliente de energia elétrica monofásico. Então, são diversos, e aí o que está de pano de fundo nisso aí, mais uma vez, é tentar enxergar e ser uma ferramenta social naquelas condições do município. Então, eu concordo com o colega, acho que, mais uma vez, sempre é possível, sim, melhorar,
mas que é um debate a várias mãos, né, para entender qual é a realidade, a condição de cada um dos municípios, de maneira que a gente possa chegar a um critério mais justo, realmente. Deputados, querem fazer algum questionamento? Acho que já estamos partindo para o final, né, da audiência por conta do horário. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para a SEDAI, que foi aprovada uma lei de minha autoria nessa casa, tem uns 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos, de 16, que dispõe sobre a fatura de fornecimento de água disponibilizada para emissão através da internet. Na verdade, é porque a SEDAI, na hora que o cliente vai tentar buscar sua fatura na internet, a segunda via, né, os dados são incompletos, diferentes do dado da fatura impressa. E a lei preconiza, né, que seja idêntico. Isso tem vários efeitos práticos, né? Uma pessoa que quer, por exemplo, sua conta para servir ali de comprovante de residência, enfim, entre outras coisas, né? Quer embasar alguma coisa, um documento para fazer qualquer tipo de pleito, né? Então, ele precisa daquele documento com todas as informações, né? E aí ele precisa ir até uma agência, pedir. Quando disponibiliza na internet, fica muito mais acessível, muito mais fácil. Eu acho que não tem custo, ou se tiver, o custo é irrisório para a empresa. E tem várias empresas, outros concessionários, que já fazem dessa forma. E a SEDAI ainda não conseguiu entrar nesse detalhe e cumprir a lei, né? Uma lei de nossa autoria. Eu não podia deixar de passar essa oportunidade de pedir à concessionária para passar a olhar essa lei e tentar adequar para disponibilizar para os clientes na internet a conta conforme é a impressa. Bom, nós estamos fazendo uma revolução silenciosa dentro da SEDAI no quesito tecnologia da informação. Tá? Não sei se você já sabe, nós já estamos no Facebook, estamos no Twitter e já estamos implantando ainda esse mês uma inteligência artificial. E os clientes, até o fim do ano, é a nossa meta de trabalho, o consumidor vai poder não só interagir com a SEDAI, fazer sua reclamação, ter a resposta pela internet ou pelo smartphone, né, com tecnologia da informação, imprimir sua conta, pagar sua conta. Nós vamos, também até o fim do ano, quem não tiver dinheiro vai poder pagar também no cartão de crédito, certo? Então, assim, mudança, por exemplo, de domicílio, nosso projeto é que você escaneie seu documento e faça toda a transferência de titularidade sem precisar de ir à loja da SEDAI. A gente está querendo fazer como os bancos fizeram alguns anos atrás, está certo que ninguém mais vai a banco hoje, todo mundo só vai à caixa eletrônica, faz tudo pela internet. O nosso plano de trabalho é semelhante a esse. A gente não está satisfeito com filas nas lojas da SEDAI. Eu falo, realmente é uma coisa que me irrita na hora que alguém reclama que ficou 1 hora de fila. Quem fica com mais irritado com ele ter ficado 1 hora na fila sou eu, né? Porque eu acho um absurdo isso, não pode. A gente tem que, nós estamos no século XXI. Nós não podemos usar métodos de trabalho, de comunicação. Só para vocês terem ideia, o cara, para mudar uma conta de um titular para o outro, ele abria 13 máscaras em DOS. E aí, por isso que demora muito, porque o cara fica 1 hora até o atendente abre uma máscara, depois abre outra para mudar endereço, depois abre outra para colocar a identidade dele, depois abre... Então, agora a gente está fazendo tudo num bloco só, o atendimento da loja vai ser mais rápido, mas mais importante que isso o cliente vai poder fazer praticamente todas as operações via computador, via smartphone, a menos algo muito excepcional aí que a gente tem que ir lá. Só reforçando para que a conta na internet seja idêntica à conta impressa. Tá anotado, mesmo teor. Está anotado. Deputado Léo Vieira. O número da lei é 7431 de 16. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente, presidente. Nós temos um problema no estado do Rio de Janeiro, não é só com a SEDAI, mas com outras empresas de fornecimento de consumo, como a Light, que entrega
e boa parte até não consegue receber. São aquelas áreas que a gente tem lá o conflito lá da fornecimento de gado e tal. Em cima disso, quando você entrega, você tem que receber. Alguém vai ter que pagar essa conta. E, logicamente, quem paga a conta, de repente, está pagando aquela conta de quem não pagou. E o que a SEDAI hoje está fazendo para poder resolver, que é um grande problema, para você tornar quem está pagando a conta legal pelo consumo adquirido, fazer com que ele pague a conta justa, porque, infelizmente, acaba pagando uma conta que dividir a conta com quem recebeu e não pagou. O que a SEDAI está fazendo para poder melhorar isso? Olha, nós estamos, hoje de manhã, inclusive, teve um café da manhã na nossa unidade chamada Comunidade Cidades, que é lá na Barra, na ET da Ayrton Senna. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós já estamos comprando idômetros com leitura via Bluetooth. Primeira coisa. Por quê? A gente vai poder emitir a conta sem precisar de olhar o relógio. Tá? E implantar isso nas comunidades, nas regiões carentes, e isso com tarifa social. A gente precisa de resolver essa questão da tarifa social, que a ideia é que todas as comunidades, né, todas as favelas ou áreas de moradia precária tenha esse tipo de hidrômetro, porque a gente implanta a tarifa social e emite uma conta, tá? Obviamente com valores diminutos, tá certo, menores, mas isso também junto com, fora esses 400 mil idômetros que ele está falando, isso é a para formal. Nós vamos iniciar agora, estamos em teste desses idômetros com via Bluetooth. Outra coisa, eles são de plástico também, então se a pessoa roubar, não vai vender em ferro velho, ele é um idômetro completamente diferente. Tá? Ele não tem a qualidade que tem o hidrômetro de metal, mas ele se presta muito para esse tipo de comunidade, para esse tipo de área de habitação precária. Então, esse também é um trabalho. Obviamente, a gente está fazendo uma coisa de cada vez, porque não dá para... Mas agora, no dia 23 de setembro, vocês vão receber o convite do governador, que vai ser o início das nossas obras na Rocinha. Nós pegamos uma área da Rocinha, a Vila Cruzado, que é uma área perto ali da Gávea, perto da Colégio Americana, e a gente já vai implantar esse sistema com a hidrometação de todos os barracos, tá certo? Todas as casas terão um número, todas as ruas terão um nome e todas as casas terão um hidrômetro. Tá? E a gente, com isso aí, a gente tem certeza de que o cidadão que mora lá na favela, na hora que ele receber uma conta de valor mais baixo e saber que o serviço está sendo prestado, a gente tem consciência que ele vai pagar. E uma coisa que eu conversei muito com a presidente da Copasa no governo passado, a Silmara, é um trabalho que a gente tem que fazer, viu, deputado? Eu acho que não é só da gente, tá? Porque lá em Minas eles fizeram isso junto com a prefeitura, junto com a CEMIG e a Copasa. Eles foram nas comunidades, eles fazem um trabalho de treinamento, de cultura, entendeu? Para as pessoas entenderem que eles têm que pagar a energia, a luz, tem que pagar a água, e aí vem o Secretaria de Lazer, coloca lá uma quadra de esporte e tal. Tem todo um trabalho. Isso não é uma coisa simples e rápida, não, tá? Presidente, último, deputados, mais algum questionamento? Não, só agradecer. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Hélio. Obrigado a toda essa mesa aí importante que esteve aqui presente hoje, Tiago Pampolha. Apesar de eu não ser membro, obrigado pela... Membro emérito. Obrigado. Inclusive, não há de quê, deputado, mas justamente pedir a colaboração de todos dessa casa para a gente se debruçar nesses assuntos que são de interesse essencial de todo cidadão fluminense, né? A gente está falando do dia a dia das pessoas, do abastecimento de água, do saneamento, enfim. Mas só para concluir, já que a gente já está avançando no horário plenário, quando você vai fazer uma obra, para regularizá-la, você tem que ter a DPA, DPE, enfim. E qualquer obra comercial vai para R$ 2.500 essa DPA. Ou seja, a regularização acaba sendo uma dificuldade, sobretudo no pequeno comércio. Quer dizer,
Não tem como você cobrar a mesma coisa para o barbeiro que está no barraco e para um... E, bom, essa já é a declaração de possibilidade de abastecimento. Como é que diferencia isso da tarifa de disponibilidade de água? E como é que a empresa vê, como é que pode reduzir, e a Genersa também? Eu só peço brevidade, presidente. Essa questão da DPA e DPE é um assunto que nós estamos discutindo internamente, entendeu? E que a gente vai ampliar, né, para a isenção de taxas de DPA e DPE. Tá, o Bandeira? Fala sobre isso também, a questão da DPA e DPE. Está sendo avaliada essa questão, nós ainda não temos ainda um projeto não, uma decisão pronta e acabada sobre isso, mas a ideia, exemplo do que fizemos na tarifa, né, o que estamos propondo fazer na tarifa, é buscar tratar de forma desigual os desiguais, ou seja, conseguir levar em consideração e diferenciar o que é um pequeno empreendimento, o que é um grande empreendimento, evidente. Então, está em linha com a sua preocupação, quer dizer, nós estamos alinhados com ela, nós estamos avaliando internamente a forma de fazer. Até porque é do nosso interesse, por definição, de que desde o começo as pessoas comecem a trabalhar conosco de forma organizada, né? Seja o cliente da categoria comercial, seja o cliente domiciliar, indústria, assim por diante. Mas ainda não temos a coisa fechada, existem já os estudos, diria que mais 30 dias nós vamos estar submetendo essa diretoria, posteriormente ao Conselho de Administração. Então, maravilha. Fazer o seguinte, assim, só para vocês saberem, até tantos metros quadrados de área de unidade comercial, você vai construir um galpão, uma loja, você estaria até X metros cúbicos, a gente daria a isenção e acima disso pagaria. É a mesma coisa, você vai construir um prédio de 4 andares e tal? É o que essa presidência vem a sugerir, presidente, que você pelo menos aumente a quantidade de faixas e a isenção, porque acaba se tornando proibitivo regularizar uma pequena obra, um pequeno comerciante, ele pega o empréstimo e não conta com R$ 2.500 para regularizar por DPA. Essa é a verdade. Então, só para reforçar, né, o que eu havia dito no início, a Genersa começou a regular a SEDAI em 2015 e não há um contrato. Então, todos esses assuntos, eles quando vêm à baila, eles estão sendo tratados em processos específicos dentro da agência. Esse é um assunto que está sendo tratado dentro da agência. É um assunto que está sendo tratado processualmente dentro da agência, inclusive com a participação do Ministério Público Estadual. Maravilha. Deputado Tiago, para suas considerações finais, não? Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa reunião. Agradeço muito a presença de todos, foi um debate muito contributivo. Continuaremos nos debruçando sobre os assuntos aqui tratados. Obrigado.